perdida ou indecisa, se você é esse tipo de pessoa que se sente perdida, indecisa, às vezes não consegue decidir rápido, nem se, por exemplo, quer tomar um suco ou tomar um refrigerante, ou se quer um suco de laranja ou um suco de maracujá, ou se quer ir para a esquerda ou para a direita, num caminho assim aleatório. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como sair dessa situação. Não sei se isso acontece frequentemente com você, mas antigamente isso acontecia muito comigo, e aquele tipo de indecisão que até paralisa. Às vezes eu ficava com medo de tomar decisões, e principalmente porque se eu escolhesse errado e se eu errasse, né? E aí isso me paralisava. E aí muitas vezes eu me vi assim, literalmente parada, bloqueada, estagnada, como se eu tivesse, né, numa bifurcação sem conseguir decidir pelo caminho da direita, né, ou caminho da esquerda, caminho A ou caminho B. E aí eu conheci essa técnica onde a gente aprende a pendular, né, trabalhar com o pêndulo para tomar qualquer decisão. E assim, aqui eu vou dar um exemplo de uma decisão importante. Eu tenho que fazer 3 coisas super importantes, e aí eu coloquei, né? Já escrevi ali no caderno: número 1, tal coisa; número 2, tal coisa; número 3, tal coisa; e número 4 é para refletir, né? Porque não seria nenhuma dessas coisas que eu tenho que fazer. Tenho que fazer uma outra coisa para guardar um momento. Seria isso a palavra mais exata. E aí eu anotei porque no começo, às vezes eu fazia isso, por exemplo, número 1, tal coisa só na minha cabeça. Aí saía o número 2, mas eu falava assim, não, mas eu acho que eu confundi, porque o número 2 significava aquela coisa que eu queria. Então agora eu já anoto que é para não ter certeza de que o meu pensamento não vai interferir, né? Eu não vou querer roubar de mim, né? Trapacear. E deixo o papelzinho virado, porque no caderno eu já sei o que eu escrevi, né? Para também não ter aquele risco de eu escolher aquilo que eu quero e não aquilo que eu preciso. E mesmo também, né? Meus pêndulos, eles estão sempre, né? Limpos, consagrados, programados e tudo mais. Mas às vezes a nossa força de vontade, né, a nossa energia do pensamento, ela é tão grande, mas tão grande, que a gente, mesmo tendo feito o trabalho, né, desse bloqueio do pêndulo para aquilo que a gente quer, para ele responder só realmente a verdade, às vezes a gente ainda interfere. Então, para evitar isso, eu ainda coloquei, né, virado aqui escondido. Então, a técnica é essa: você vai, né, escrever numa folha as situações que você quer e vai numerar, né, aquilo que você tem que decidir. E pode ser coisa simples, né? Por exemplo, vestir uma roupa vermelha ou vestir uma roupa branca, ir para a festa ou ficar em casa, ficar com o namorado A ou o namorado B, pode ser qualquer coisa. Comprar um curso ou não comprar um curso, né? Escreve aí as situações, pode ser várias mais coisas também, né? Só também não exagera, põe 10 papelzinho, coitado do pêndulo não sofrer, principalmente se você for iniciante. E aí, escrito, né, isso no caderno, numerado, você vai marcar os papeizinhos aqui com os números, né? E aí vai pegar o seu pêndulo e vai, né, vindo num local, né, já tudo preparado, né? E você tem que aprender a fazer também a pergunta da forma correta, né? Tipo, você sabe aquela situação que você tem que decidir. Então, aqui nesse momento, você vem e pergunta, mais ou menos da seguinte forma. Você conversa também, né, com o pêndulo, fala para ele: pêndulo, eu preciso decidir sobre algumas dessas situações, sobre o que fazer, né? E eu quero muito que você responda a verdade, aquilo que vai ser o melhor caminho a seguir
de acordo com os meus objetivos, né? De acordo com aquilo que eu decidi, que eu defini, de acordo com as minhas metas. E aí você vem, né? E pergunta para ele: é isso aqui que eu tenho que fazer? Respondeu aqui bem claro: não. É isso? Também não. Obrigada. É isso? Também não. É isso? Aqui ele tá parado, sem querer decidir. Ele tá querendo esboçar também um não. E também deu não. E aí, o que a gente faz nessa situação? A gente pode simplesmente deixar para perguntar um outro dia. Como eu já tô aqui nessa escala, aqui na minha bússola de frequência vibracional, eu posso vir aqui, né, e fazer tipo uma limpeza de toda a energia aqui em cima da flor da vida, de toda a energia que esteja bloqueando, né, essa situação, para que o pêndulo consiga me dar resposta, se for, por exemplo, urgente. Agora, se você puder deixar para depois, você deixa para depois, não tem problema nenhum, não. E aí você deixa, né, aqui girando com essa intenção de limpeza da situação, das energias que estejam bloqueando seu caminho agora, a resposta que você precisa para agora. E aqui ele já me deu que ele está no 200 Hz na coragem. Eu pensei, né, aqui na minha cabeça, qual é a frequência dessa situação, dessa avaliação agora. Aí já me deu aqui 200. E aí, se você resolver deixar para depois, eu acho legal sempre ter também aqui, né, uma tabela com alguns conselhos, e aí você pode pendular, né, por exemplo, qual é o recado para mim, para que eu possa refletir antes de perguntar novamente. Aí eu vou olhando aqui pela tela do celular e vou ficando tontinha. E aqui deu, né? Evitar o excesso de atividades. E é interessante que eu estava fazendo mais cedo uma avaliação coletiva e deu justamente isso daqui, evitar o excesso de atividades. E aí a explicação detalhada foi que às vezes a gente quer fazer muita coisa e diferente ao mesmo tempo e a gente não põe a energia direito em nenhuma dessas coisas e aí fica tudo pela metade. E agora, como é o momento, né, de focar em uma atividade, ainda tem esse resquício dessa energia. Então vamos lá ver se agora o pêndulo vai responder. É essa situação? Sim, respondeu, que foi aquela que ele ficou, né, tímido no início, demorou se pronunciar. Aí, se você ainda quiser ter certeza, né, é essa? Não.
essa. E essa. Não, tá vendo? É essa aqui mesmo. Então, é assim que você pode fazer, pessoa querida. E se no seu caso também, né, não quiser dar resposta no primeiro momento, e você não tiver nenhum gráfico com alguns conselhos, né, você pode simplesmente vir fazer uma limpeza, um alinhamento, né, de chakras. Também, se fosse nesse caso aqui, se eu fosse deixar para depois, eu pegaria pedras de ametista. Por que, Agatha, você vai limpar os chakras? Porque os chakras, eles são os centros, né, também das emoções. Então, sempre quando alguma coisa não tá dando bom, a gente vem, né, e faz esse alinhamento, esse equilíbrio dos chakras. E eu colocaria as ametistas aqui e viria com o pêndulo girando com a minha mãozinha, né, no sentido horário, da forma que eu já expliquei em outros vídeos. Aqui, né, eu girando com a intenção, no sentido horário, de limpar, de purificar, de alinhar, de desbloquear. Não é esperando o pêndulo responder, não, tá bom? Porque aqui eu não estou fazendo avaliação. Se eu quisesse fazer avaliação, eu colocaria aqui em cima do chakra e esperaria, né, o pêndulo responder. Mas aqui eu tô fazendo já o equilíbrio, tá bom, pessoa querida? Então é isso. Espero que essa, né, dica de trabalhar com o pêndulo para perguntar, né, te ajude, né, a decidir aí sobre as situações da sua vida e te tire aí dessa energia de estagnação. Você se sente parado, e mesmo se aquilo que ele falou, você escolher, né, fizer e der errado, não der assim tão muito bom, não se preocupa, porque isso daqui não é uma escola onde você vai ser reprovada para sempre. Mesmo quando a gente é reprovado na escola tradicional, a gente não tem a chance de ir lá repetir até conseguir ser aprovado no ano ou na matéria quando é na faculdade e ir para a próxima, concluir, né? Então, aqui também é desse jeito. Se você errar, né, não der tão certo assim, não se preocupa. Você aprende com esse erro, estuda novamente, né, faz a prova de novo, as outras possibilidades e vai para o próximo. Ok? Então é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais.